Glória a Deus, graça e paz. Shalom, igreja. Estão todos felizes? Eu também estou, glória a Deus. Rapidamente vamos aqui falar sobre os avisos dessa casa. Amanhã nós temos as nossas segundas-feiras de libertação. E você que ainda não veio, você não pode perder. Na primeira segunda a gente viu sobre vida pessoal, na segunda a gente falou sobre família, na terceira semana passada a gente falou sobre vida social. Amanhã vai ser sobre profissional, então não perca, amém? Terça-feira tem um pessoal que se reúne online para botar o demônio para correr. Então, se você ainda não fez parte, pega o link ali com a diaconisa Helena, pede para a pastora Raquel, para a apóstola, e entre nesse grupo de intercessão, porque uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa, amém? E nós precisamos orar, amém? Quarta-feira nós temos a célula, na casa da apóstola. Quem que aqui é dessa casa e ainda nunca visitou a célula? E tem coragem de levantar a mão? Amém, tá valendo. Pastora, por que eu tenho que ir para a célula se eu não vou frequentar? Para você pelo menos ver como é que é, para você abrir a sua casa depois, para ter uma célula na sua casa. Amém? Então, quarta-feira, às 20 horas, vai lá visitar a apóstola, vai fazer parte da célula. Se gostar, fica. Se gostar mais ainda, abre a sua casa. Amém? Glória a Deus. Na quinta-feira a gente tem uma folguinha, na sexta também por enquanto, e no sábado também. Mas nós estamos aqui domingo, 10h30, na reunião de celebração e adoração da família. Amém? Glória a Deus. Nós estamos recebendo muitos mestres, alguns mestres nesta casa. E o que eu posso entender disso? Que existe um sopro de Deus nesta casa na área do ensino. Porque como a pastora já falou, a palavra de Deus diz em Oséias: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então existe libertação no conhecimento da verdade. Então precisamos sentar a nossa retaguarda na cadeira e aprender. Certo? Porque essa verdade nos liberta. E cadê os negocinhos que a gente põe oferta aqui? Isso, já está aqui, pode deixar aqui. Porque hoje, se você ainda não é dizimista, você vai romper com isso. Porque Satanás quer te aprisionar na miséria, na falência, na doença. E não ser dizimista é uma cadeia, uma corrente. E você precisa romper com isso para dizimar ao Senhor. E você vai entender por quê também hoje, um pouquinho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho também, amém? Albert, vou te dar uma folguinha hoje. Você pode ir lá sentar. Ser ministrado para daqui a pouco vocês voltarem, para botar para quebrar, amém? Glória a Deus. Piaget é um dos mestres. Ele tem uma metodologia de ensino. Ele fala sobre uma metodologia de ensino muito interessante, que nós aprendemos com a interação, interagindo no ambiente, e que esse processo tem 3 etapas: a assimilação, a acomodação e a equilibração. Equilibração ou equilíbrio, né? A pessoa incorpora novas informações ao conhecimento que já possui. Na acomodação, é como se fosse um pequeno terremoto dentro da nossa mente. Quando a gente não tem a informação, a nossa mente vai precisar se adequar a esses novos esquemas mentais, vai criar novos esquemas mentais para a gente poder assimilar e acomodar esse novo conhecimento. Por isso que assimilar um conhecimento novo às vezes dá trabalho, é cansativo e não é fácil, porque a gente precisa acomodar assim. Imagina aquelas placas tectônicas quando tem um terremoto, né? E elas precisam ali, elas estão se acomodando. E ali embaixo elas só estão se acomodando, mas na superfície é um terremoto. Então é mais ou menos isso que acontece no nosso cérebro. Por isso que às vezes dá trabalho, custa um pouquinho a gente assimilar um novo conhecimento.
E esse processo todo, entre assimilação e acomodação, se chama equilibração. Então, a gente vai equilibrando esses novos conhecimentos. E é importante a gente aprender sempre, constantemente, para o nosso cérebro não ficar rígido e a gente receber novas informações com mais facilidade cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos para Atos 13. Que nós vamos falar sobre rompendo com a permissividade do roubo. Como assim, pastora? Eu permito ser roubado? Você permite ser roubado. Você permite ser roubado para o diabo. Mas, pastora, eu não quero ser roubada pelo diabo. É lógico que você não quer. Mas você é roubado por quê? Porque você não sabe. Porque você não tem conhecimento. Porque você ignora algumas estratégias do diabo. E hoje nós vamos entender um pouquinho como é que ele trabalha para que você não seja mais roubado pelo inimigo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Sem dó nem piedade. Sabia disso? Atos 13. Vou ler com vocês aqui. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão. Então, Atos foi escrito ali por Lucas, e ali Paulo estava falando com o pessoal na igreja, para cristãos, filhos de Deus, que foram perdoados por Jesus. Ele não estava falando com pessoas que não conheciam Jesus. Ele estava falando com crentes naquela igreja primitiva, poderosa. E ele falou assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão do pecado a vocês e de todas as coisas que não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Então, nós somos justificados por Jesus, porque nós cremos em Jesus. O sangue de Jesus nos lava, nos liberta de todo pecado, de toda iniquidade. E nós somos, então, filhos de Deus, porque nós recebemos Jesus. Todo mundo está nessa página? Quem não está, vai ter a oportunidade hoje também de receber Jesus. Amém? Glória a Deus. Que mais que nós temos aqui? Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que disseram os profetas. Então, Paulo estava alertando a igreja primitiva, sobre algo. E no 41 diz, o que os profetas dizem: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que jamais creriam se lhes fosse contado. Glória a Deus. A apóstola virou lá do ladinho e falou assim: você não prega muito, né? Porque já pregaram na minha frente, então eu estou olhando aqui o relógio, mas vocês vão ter paciência, porque vale a pena ter esses conhecimentos da palavra, amém? Glória a Deus. Então, ele falou assim: olha, tomem cuidado, igreja do Senhor, para que não vos aconteça aquilo que foi anunciado pelos profetas. O que os profetas falaram? Olhem, escarnecedores, admiram-se e pereçam, porque nos dias de vocês farei algo em que jamais queriam que lhes fosse contado. Isso é um texto que foi extraído lá de Abacuque, no Velho Testamento. Abacuque 1 diz assim: olhem entre as nações, 1, 5 e 6. Olhem entre as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem. Nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Deus estava falando através do profeta Abacuque. Estou trazendo os babilônios, ou caldeus, dependendo da sua tradução, pode ser babilônios, pode ser caldeus. Por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Olha, igreja do Senhor, disse Paulo, preste atenção para não acontecer com vocês o que lhes foi alertado lá pelos profetas, lá na época de Abacuque. Quem foi Abacuque? Lembra da história de Daniel?
na cova dos leões, dos amigos que foram lançados da fornalha, da tomada de Jerusalém, que os babilônios foram lá e tomaram e saquearam e destruíram toda Jerusalém. Abacuque foi contemporâneo de Daniel. E Abacuque viu toda Jerusalém ser destruída, o templo do Senhor ser saqueado, os seus irmãos serem presos. E ele foi usado pelo Senhor naquela época para dizer o que ia acontecer com o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava desobedecendo. Então, Abacuque falava sobre os caldeus, sobre os babilônios. E os babilônios, eles eram os caldeus, na verdade, eles eram um povo muito cruel, uma nação sanguinária. Eles não tinham piedade, eles não tinham dó. Na época existia o Império da Síria. Presta atenção, só um pouquinho de história, só para você se situar e entender por que Paulo trouxe a menção desse texto. E a Síria era uma nação um pouquinho maior, e perto da Síria tinha a Babilônia. A Síria, perto da Síria, estava o povo dos caldeus. Eles eram um povo pequeno. Só que eles tinham a intenção de tomar outros povos e se engrandecerem. Então eles lá pequenininhos, aos pouquinhos, sorrateiramente, como amigos, se aproximaram do rei da Síria. E eles foram se achegando. O rei da Síria percebeu que eles estavam com má intenção e falou assim: sai daqui, meu filho, aqui não é lugar para você. Passaram-se mais 10 anos, eles investiram novamente na tomada da Síria. E não só tomaram a Síria, mas como também tomaram a Babilônia. E não tomaram de uma maneira amistosa. Eles saquearam, eles queimaram, eles destruíram. Porque eles tinham um objetivo. E eles foram crescendo de tal forma que eles então chegaram a ser um dos maiores impérios daquela época. E eles então colocaram lá o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, que foi lá e saqueou toda Jerusalém. E destruiu todo o povo de Deus. E colocou em exílio o povo do Senhor. Esses eram os caldeus. Uma nação cruel. Uma nação que não tinha piedade nem dó. E aí Paulo fala: cuidado, para que não vos aconteça aquilo que falaram os profetas. Só que aí o pessoal na época lá falou assim: mas como assim, Paulo? Paulo pirou? Porque naquela época os caldeus já tinham sido exterminados há 600 anos atrás. 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, um pouquinho depois. Eles já tinham sido exterminados. Não tinha mais caldeu. Quem eram esses caldeus a quem Paulo estava se referindo? Era um espírito, eram demônios que atuavam como os caldeus. No versículo 6 diz assim: estou trazendo os babilônios, ou os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Então estão falando de demônios que andam pela extensão da terra, que querem se apossar de moradias que não são deles. Porque Satanás veio para roubar, então ele é o quê? E esse espírito são o quê? Ladrões, poceiros, andarilhos, que ficam rodeando a terra, que querem se apossar do que não é deles. Mas você e eu somos do Senhor. Porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Mas eles querem se apossar de coisas que não são deles. Eles são poceiros. Eles são andarilhos. Eles ficam rodeando a terra. Só que, mais uma vez, Paulo estava falando a cristãos, a crentes. Eles estavam alertando o povo de Deus. Ele não estava falando com as pessoas que não tinham Jesus no coração. Então, quem é o alvo de Satanás? Os filhos. E se nós não percebemos, nós acabamos sendo atingidos e roubados, saqueados pelo inimigo. Então, quando nós nos atentamos a esse alerta de Paulo, que é tão atual, mas é tão atual, então nós ficamos em posição de alerta, para não sermos vítimas
dos saques de demônios, das obras de Satanás. Amém? Está dando para entender? Como é que Paulo estava falando e alertando o seu povo? Então esse povo desonesto, entidade cruel, não possui propriedades nem moradias, mas estão atrás de ganhar o controle e o domínio de moradias que não lhes pertence, não é deles. Esses demônios são ladrões, e o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para vida e vida em abundância. Então vamos lá. Se Deus mandou Jesus para que nós tenhamos vida e vida em abundância, o que é abundância? É eu ter para mim e eu viver bem, ok, glória a Deus, dentro daquilo que eu quero, eu gosto. Tem pessoas que são mais simples, tem pessoas que gostam de um pouquinho mais de algumas coisinhas, tem pessoas que se contentam com um carro simples e está tudo bem, tem outras que gostam já, sei lá, né, dos esportivos e não sei o que lá, mas isso está de acordo com aquilo que está no teu coração, dentro daquilo que Deus dá para você e dispõe do teu chamado, do teu ministério. E transborda, eu tenho para mim e tenho para o outro, certo? Eu tenho para mim, para a extensão do reino. Então essa é a abundância do Senhor. Não é só trabalhar 8, 10 horas por semana para eu pagar os meus boletinhos e tá tudo bem, tem o meu arrozinho e feijão. Isso tá ok. Só que Deus quer que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. E essa vida de abundância exige um certo governo dos filhos de Deus aqui na terra. Para eu ter essa abundância, eu preciso governar sobre as obras do inferno, para eu não ser vítima deles. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se eu não consigo vir na segunda-feira, no culto da segunda-feira, que está sendo uma bênção, está rompendo cadeias e estruturas do inferno neste lugar, porque eu não tenho dinheiro para pôr na gasolina, você está vivendo abundância? Ai, ai, ai. Você não está conseguindo nem para você. Vamos romper com essas mentiras e esses roubos do demônio nesta manhã, em nome de Jesus. Para que você possa estar na casa do Senhor, abençoando a casa do Senhor, para que você não seja mais vítima de enfermidades no teu corpo, para que você possa fluir a graça, a expansão, o governo de Deus onde você estiver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então eu preciso entender que eu fui chamado para ter uma vida e uma vida em abundância. E Satanás, ele não está preocupado em que você aceite Jesus e venha domingo na igreja. Ele está preocupado em que você governe, em que você seja abundante, em que você transborde. Essa é a preocupação de Satanás. Então Satanás vai fazer tudo para você, tudo bem, vai pagar seus boletinhos, mas ele coloca um limite. Daqui você não passa. Tudo bem de você pagar suas continhas, mas aqui você não passa. Porque só aqui você não governa. E Deus nos chamou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E é isso que Satanás quer, nos limitar, nos privar. E quando nós vivemos o conhecimento da palavra de Deus, e nós crescemos nesse conhecimento, então nós podemos fluir. Nós estamos vivendo este mês, um mês de rompimento, glória a Deus, e nós temos visto realmente coisas sendo quebradas, julgos sendo quebrados, glória a Deus. Mas Satanás fica feliz com isso? Nananina não, ele aumenta a sua artilharia, ele aumenta os seus ataques, e eu vou ficar com medo por causa disso? É lógico que não. A apóstola recebeu essa semana um ataque a queima-roupa. Mas ela estava com colete, à prova de bala. Deu uma cambaleada ali, mas levantou de novo. Porque ela tinha um colete à prova de bala. Pastora, pergunta para mim, como é que eu consigo esse colete? Você quer esse colete ou não? O escudo da fé. E a fé vem pelo... Então por que você tem que vir para a casa do Senhor?
Oh meu Deus, aí você pega um coletão assim, pode vir a artilharia que for, você está aqui protegido, porque você está conectado com a palavra, você não se move pelas coisas materiais, mas você vive pela fé, você fala pela fé, você se promove, se mexe pela fé, porque o justo viverá pela fé. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. Isso não é viver de pouca coisa, isso é viver acessando tudo aquilo que está disponível nas regiões celestes para você e para mim. Amém? Amém? E isso é grande coisa. Isso é grande coisa. E eu tenho certeza que você também está passando por lutas, por ataques. Às vezes vem ali um roubo aqui, vem um desânimo, vem um peso. Os filhos são atacados. Satanás, como ele é covarde, na verdade, porque ele não vem na tua cara, ele não vem atingir você que está forte, ele pega os mais fracos, ele pega as crianças, ele pega o cônjuge que está mais vulnerável, se não atingir você, ele vai lá no tendão de Aquiles, ele faz essas coisas. E nós precisamos ter consciência dessa realidade espiritual, para não sermos atacados pelos caldeus que estão ali, assim, à espreita, toda hora. E ele sabe qual que é o teu ponto fraco, ele sabe qual que é a tua vulnerabilidade, ele sabe onde apertar, ele sabe quem ele tem que tocar para te atingir, ele sabe. Por isso que nós precisamos estar num corpo de Cristo, unidos, porque aqui, como eu falei, tem uma galera lá na terça-feira que bota o demônio para correr. Assim, olha, diaconisa, põe lá meu nome, intercede pela minha família, intercede pela minha casa, intercede pelos meus filhos, intercede pelo meu trabalho. Você está no corpo, você está fazendo parte do corpo. Se você fica fora, você é uma presa fácil. Satanás vem e te atinge de uma maneira fácil. Então você tem que ir juntar no bolo ali, onde está a igreja, no corpo, onde está todos os irmãos. Quando você vê lá os programinhas da National Geographic, quem que é a zebrinha que eles atacam? A que está sozinha é vulnerável. É lógico. Até o búfalo, quando ele está sozinho, ele é uma presa fácil. Então, tem que estar no meio do montinho, tem que estar na manada, tem que estar junto, tem que estar perto. Pede oração, quer fazer alguma coisa? Olha, eu estou precisando disso, eu estou pensando em comprar o carro, eu quero comprar uma casa, ora, para eu ter o melhor negócio. Pede conselho para os sábios, porque na multidão dos conselhos de sabedoria, pede ajuda, não vai lá fazer as coisas sozinha, depois dá, como a pastora falou, dá cacarrateca na... Toma na tarraqueta. Você tem gente aqui muito capaz, são os teus irmãos, busca orientação. Posso fazer isso? Vamos orar. Se não tiver resposta, a gente vai orar, vai buscar lá no tribunal celestial, vai buscar lá no conselho do sábio Senhor, e você vai ter uma direção. Esteja junto, não seja uma presa fácil. Porque olha, o diabo não olha se você é jovem, se você é mulher, se você é velho, se você é ancião. Ele não olha. Ele vê com você como um alvo para ser destruído. Você tem um alvo nas suas costas. Quando você aceita Jesus, você tem um alvo nas suas costas. Ai, pastora, estou ficando com medo. Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe quem é o teu Senhor? O Senhor dos exércitos, aquele que te protege, aquele que te livra, aquele que morreu na cruz do Calvário e te fez assentar nas regiões celestiais, sendo co-herdeiro com Cristo Jesus, e te deu acesso a todas as bênçãos, te deu poder, te deu autoridade. Ou você fica com medinho, ou você pega a autoridade que Jesus te deu na cruz do Calvário e começa a bombardear os ataques demoníacos, se levantando nessa fé, porque você é conhecedor da palavra de Deus. Amém? Vamos nos fortalecer na força do Senhor, para que os caldeus que estão ali ao redor
não nos atinja, ou tenha as suas obras frustradas, porque quando você está na casa de Deus, nós temos 5 ministérios na casa do Senhor. Nós temos os pastores, que eles cuidam das ovelhas. Eles estão ali no dia a dia com as ovelhas, ouvindo as ovelhas, eles estão dando atenção, se você precisa de alguma coisa, uma visita. Então eles estão aí juntos. Nós temos os mestres, que eles se debruçam na palavra, e eles têm um dom, uma habilidade tão linda, de ensinar, uma didática, que você nunca entendeu uma coisa. Quando um mestre começa a falar, uau, parece que você entendeu tudo. É uma habilidade, um dom especial que Deus dá. Nós temos os apóstolos, que são aqueles que são ungidos por Deus para tudo que é responsabilidade de administração daquilo que é do reino de Deus. Então eles têm um dom, uma habilidade de administrar, de colocar as coisas no seu lugar, de ver o que está sendo necessário. Eles têm uma visão diferente. Eles são aqueles que são responsáveis por tudo que diz respeito à administração do reino. Nós temos os profetas, que são aqueles que têm uma parabólica ligada. Eles têm uma antena assim, que eles conseguem sentir, antes mesmo das coisas acontecendo, o que está acontecendo nas regiões espirituais. Então a parabólica ali está sempre ligada. É um pessoal da adoração também que está junto nesse mover. É um pessoal da intercessão também que está junto com esse mover. Eles, olha, vamos tomar cuidado, tem aqui, alguém está aí de butuca. Olha, eu estou vendo aquilo, eu estou sentindo aquilo, Deus está discernindo aquilo. Quando você está nesse corpo, faltou mais um. E os evangelistas, que têm aquela habilidade de falar da palavra. E quando eles falam, é um dom tão maravilhoso também. Quando eles falam, a pessoa é tocada, ela é constrangida pela palavra, ela recebe Jesus no coração. E ele não precisa falar muito, mas ele já chorou, ele já se derramou, ele já está sendo liberto, porque ele ouviu uma palavra através do evangelista. Então, quando você está nesse corpo que se move nos 5 ministérios, você está protegido. Então, você tem aqui, e nós temos aqui nesta casa em especial, parece que a porção do profeta veio a mais aqui. Veio a mais aqui, né? Então você pode estar coberto. De repente a apóstola vai te ligar, ela fala assim, eu estou vendo isso aqui, vou orar por você, porque isso não te aconteça. Ela antecipa. Deus, os profetas, eles são movidos de uma forma, quando a coisa ainda não aconteceu, eles estão antecipados. Por isso que é importante você estar no meio do corpo. Porque aí se você vê que vai acontecer alguma coisa, você não viu, mas o profeta viu, ele já ora por você, ele já levantou o pessoal da intercessão, e olha que maravilha, você está abençoado. Agora, se você vai ficar ali, né, chegando no meio do louvor, né, você está ali isolado, você só vem, tem uma vez por semana que você vem de domingo, e olhe lá quando vem, que às vezes você vem quinzenal, ou vem só na Santa Ceia, só chega para dar palavra. Você está afastado do rebanho. Você está afastado do rebanho. Esteja junto, esteja perto. Conversa com seus irmãos. Não esteja sozinho. Amém? Porque os caldeus estão aí de olho. E eles não vão te poupar. Eles não vão te poupar. Satanás vem para roubar a sua paz. Porque você tem direito à paz que excede todo entendimento. É uma paz que ela não é porque está tudo bem. Ela é apesar de eu tenho paz. E ele vem para roubar a tua paz. Então ele vai atacar você para você perder a tua paz. Porque se você perde a tua paz, você entra num estado de ansiedade, você deixa de... O seu cognitivo já falha. Quem dirá o teu Wi-Fi com Deus? Quando você está em uma situação de ansiedade, de perturbação, de preocupação, o teu cognitivo emburrece. Já aconteceu ali, já ferrou ali. Espiritualmente, então, a conexão está cortada.
Então Satanás ataca veementemente os teus estados emocionais, os teus sentimentos, as tuas emoções, porque aí é fácil de você, perder a tua conexão com Deus. Satanás ali vai roubar a tua família, os teus filhos. Ele quer atingir a tua família, ele quer trazer divisão, porque reino dividido não... Entende? Então não vamos ser presas fáceis para o inimigo, porque ele está te vendo como uma ameaça. Lucas 13 diz assim, não deixa a pressão cair, meu irmão, nem a tua atenção, fica aqui comigo. Lucas 13 já está na tela? Está lá. Certo sábado, quando que era? Jesus estava ensinando. Quem estava ensinando? Onde que ele estava? Quem mais que tem aí, Isaac? E ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Quanto tempo? 18 anos. Ela andava como? E de forma alguma podia se endireitar. Imagina uma pessoa andando assim há 18 anos. 18 anos. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhes as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Aleluia! Santo é o nosso Deus. Então ela foi liberta de uma enfermidade que ela tinha há 18 anos. Eu estou no versículo 13. Aí vamos lá para o versículo 16. No meio desse tempo ali, entre o versículo 14 e 15, chegaram ali os fariseus, falaram: Jesus, você vai curar no sábado, e não sei o que, era sábado. Aí Jesus falou assim: ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás, quem? Satanás. Mantinha presa por quanto? 18 anos. Não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que há? Então, enfermidade também é um espírito, também é um demônio? É óbvio que a gente não vai dizer que todas as enfermidades são demônios. Mas também seria muita ignorância não considerar que muitas das doenças, sim, são prisões demoníacas sobre as nossas vidas. Então é importante entender que Satanás pode sim atuar na tua vida, no teu corpo, trazendo doença. Mas nós podemos ser libertos pelo nome de Jesus. Acontece que muitas vezes a tal da permissividade, eu deixo lá a doença, é que é idade, sabe como é que é, né? Então, isso é normal, é uma dorzinha de cabeça. E a gente vai se acomodando, aceitando as doenças, como se nós não tivéssemos direitos a viver uma vida, e uma vida em... Vida e abundância também é saúde? Então vamos viver essa vida em abundância. Existem doenças, sim, que são psicossomáticas, né? Porque a gente fica muito tenso, aí aparece umas dor nas costas, no ombro, na coluna, porque a gente fica tão tenso e nervoso. Por quê? Porque também, né? Tá tão preocupado com essas coisas. E aí nós vivemos também doenças do nosso físico, por conta de emoções que não estão sendo canalizadas, ou bem trabalhadas, ou bem dispostas dentro do nosso ser. Por isso que educar as nossas emoções conforme a palavra de Deus é muito importante. Né? Então Jesus foi lá, impôs as mãos e ela estava livre daquela doença. Amém? Então vamos viver também a nossa liberdade, a nossa abundância na vida, no nosso corpo físico. Os demônios o que eles fazem é impedir a nossa vida em abundância. Salmos 83. Já vou caminhando para o final. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Esses são os demônios, esses são os caldeus.
Com astúcia conspiram contra quem? Com astúcia eles conspiram contra quem? Quem é o povo do Senhor? Tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Quem é o tesouro do Senhor? Ele conspira contra você. Eles dizem: venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito, tramam juntos e contra ti que fazem acordo. Versículo 12. Vamos apossar-nos das pastagens de Deus. É isso que eles querem. Tomar conta daquilo que não é deles, é de Deus. Nós somos o rebanho do Senhor. E Ele trama contra você. Mas você tem a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos de segunda-feira também, eu estou insistindo na segunda, gente. Nós temos 3 poderes. Qual que é o primeiro? Alguém lembra? Porque se a gente vem para aprender, a gente tem que aprender, né, minha gente? Então nós temos primeiro o poder de sermos filhos de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser. Nós temos o que na segunda? Autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano, segundo o poder e autoridade do nome de Jesus. E o terceiro poder: recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O poder do Espírito Santo. Ó, eu tô ligada na segunda-feira, hein? Tá vendo como é importante? Nós temos 3 poderes e nós precisamos usar esses poderes ao nosso favor para que o reino de Deus seja estendido. Então nós somos filhos, e porque nós somos filhos, nós temos a identidade de filhos, nós temos o nome de Jesus, e nós podemos contra-atacar o inimigo no nome de Jesus. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos ensina todas as coisas, é aquele que nos unge para que grilhões sejam quebrados, a unção quebra o jugo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, não há jugo que prospere. Os jugos, as grilhões são quebrados. Nós temos poderes, porque nós somos filhos de Deus. Então Satanás, ele quer roubar a sua saúde, sua família, seu casamento, suas habilidades. Sabia? Porque quando ele fica ali atacando as suas emoções, que eu falo que emburrece a pessoa, seu cognitivo, não funciona, ele está roubando as suas habilidades, os teus dons, aquilo que você sabe fazer. Ele rouba os teus sonhos. Quanto mais você fica ali no meio dessas investidas de informações, de entretenimentos, na verdade, que não são do Senhor, ele vai roubando os teus sonhos. Rouba o futuro. Quem são os futuros? Os teus filhos, os pequenos que estão na sua casa. Ele quer roubar isso. Ataca pensamentos, ataca a tua identidade, ataca a tua filiação em Deus, porque você é filho e você foi chamado para viver uma vida e vida em... Sabe como Jesus, Pedro, através de Pedro, nos chama de nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Nós não somos qualquer coisa. Por que a gente anda como qualquer coisa? Por que a gente acaba sendo alvo fácil do nosso inimigo? Vamos fluir no entendimento, na unção que Deus nos deu, que está nesta casa. E a gente vai botar o demônio para correr. Porque diz a palavra do Senhor: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós avançamos pela fé. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós avançamos. Os filhos de Deus são ousados, são destemidos, porque o reino de Deus é tomado não é naquela languidez, na preguiça, no marasmo, no comodismo.
no vitimismo. Meu Deus, como Satanás investe no vitimismo. No medo. O que mais? Me ajuda a pregar, já que vocês estão empolgados. Na tristeza, na depressão. Não, nós somos alegres, nós somos um povo destemido, nós somos um povo ousado, nós somos um povo que sabe se relacionar, nós somos inteligentes, a nossa mente é fertilizada pela unção do Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas. Por isso que o povo de Deus é um povo criativo, é um povo inventivo. Grande parte, a maior parte dos inventores são cristãos, vocês sabiam? São filhos de Deus, são nossos irmãos. Porque essa mente é fertilizada pela unção do Espírito Santo. Você quer inventar alguma coisa, quer criar um negócio, algo novo, uma solução que vem ali facilitar a vida das pessoas nessa terra? O Espírito Santo está aí, esperando você abrir sua mente para ele lá tocar e você ser um criador de algo. Amém? Para você estar lá no Hotmart também, né? Glória a Deus. Portanto, Efésios 5:15, só mais 2 versículos. Efésios 5:15, 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que Satanás rouba hoje em dia com a maior facilidade? O teu tempo. Hoje ele quer a tua atenção. Hoje existe um marketing que está totalmente preparado, muito competente para ter a tua atenção. Como é que vai embora a tua atenção? Nas redes sociais, nas telas, nas plataformas de streaming. Teu tempo vai que vai, vai que vai, vai que vai. E a Bíblia já nos adverte, para que nós não sejamos nécios, mas sábios, para que nós não sejamos roubados no nosso tempo, na nossa atenção. Porque a nossa atenção precisa estar dedicada a saber o que o reino dos céus ali está dizendo para a gente trazer aqui na terra. Porque o sistema hoje só está preocupado em te colocar medo, em que você consuma, faça dívida, em que você esteja preocupado, ansioso, porque os dias são... Você já viu como a Bíblia é atual? Como ela funciona hoje? 2 Coríntios 2, 10 e 11. Para que Satanás não alcance o quê? 2,10, estou aqui? 2,10 primeiro. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Está no 11, versículo 11, desculpa, isso. A fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Quais são as intenções dele? Matar, roubar, destruir. Essas são intenções dele. E Paulo já falou, o versículo anterior: perdoem, para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. Está falando do perdão. Relacionamento, perdão é todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. É para perdoar. Crente que não perdoa não entendeu o negócio. Eu estou falando. Tem que vir na segunda-feira. Então, para que Satanás não tenha vantagem sobre os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso trabalho, nós precisamos perdoar. Perdoe, perdoe, perdoe. Nós vamos fazer uma oração, e já vou pedir para o Ministério de Louvor estar aqui de prontidão. Se não estiver dormindo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nosso Deus, Ele está neste lugar, amém? Glória a Deus.
Por que a gente é uma casa que insiste muito nos dízimos? Vocês aprenderam, tiveram uma lição a nível de pós-doc aqui com a pastora Raquel. Vocês querem saber sobre o dízimo? Vocês tiveram um ensino de pós-doc, porque isso não é falado desse jeito em outros lugares. Então, é o privilégio que vocês têm. Só que quando você não dá o dízimo, nós não estamos falando só de uma questão de bênção financeira para nós. Nós estamos falando de uma transação de poder. Porque dinheiro nessa terra é munição. E a casa de Deus precisa ter munição. E se a casa de Deus tem munição, é porque você também tem. Porque os celeiros lá do outro time, está faltando lá? Está faltando para ir nas trevas? E por que aqui não está super, mega abundando? Quando você não dá o dízimo aqui, você está roubando, porque a palavra de Deus fala que você rouba. Se você dá lugar para roubo, você também é roubado. Vocês estão entendendo? Quem rouba é roubado. Porque você dá legalidade. Você roubou, você é roubado. Né? Porque é a mesma, você está no mesmo time ali do roubo, dos ladrões. Está tudo junto e misturado. Exato. Vocês já pensaram nisso? É uma transação de poder. Agora, você escolhe se você vai usar o seu dinheiro para que Deus tenha poder na sua vida ou o inimigo. Rompa com essa dificuldade hoje. Rompa com esse impedimento hoje. Satanás muitas vezes mente, coloca preocupação na sua mente e diz que você não pode fazer, você não pode dar, você não pode fluir na riqueza. Rompa com isso, porque senão você vai continuar pagando as suas contas, mas Deus não te chamou para você pagar as suas contas, Ele chamou para você pagar as suas contas, e muito bem pagas, sobrando um pouquinho, e ainda sobrando mais um pouquinho para o teu irmão, e ainda sobrando mais um pouquinho para estender o reino aqui na terra. É muita coisa. O que você vai fazer com a tua munição que Deus está te dando?